Amigos do Instituto Espírita de Educação, mais uma vez estamos entrando em contato com vocês utilizando a tecnologia, da transmissão nesses momentos aí de isolamento social. O tema que foi sugerido para a nossa abordagem é a visão que nós espíritas temos de Jesus. Quer dizer, Jesus, o Cristo. É interessante lembrarmos que Jesus era o nome do personagem, não é? Cristo, na verdade, é um adjetivo. Então, quando nós olhamos as informações advindas lá do Antigo Testamento, já se falava, já havia toda uma previsão para a chegada de um Messias, não é? Então é exatamente quando se fala Cristo, muitas vezes nós estamos associando a essa figura, a esse personagem predito lá pelos profetas, e que teria uma grande tarefa em nome de Deus. Agora, na visão espírita, é importante que nós pontuemos a partir do Livro dos Espíritos. O que anotou Allan Kardec em O Livro dos Espíritos com base nas respostas formuladas pelos espíritos superiores? Que Jesus, na verdade, é o exemplo de espírito puro e perfeito. Aliás, o único espírito puro e perfeito que habitou a Terra. Então aí nós já encontramos uma distinção enorme, sobre quem seria Jesus. É em O Evangelho segundo o Espiritismo que Allan Kardec trata mais em detalhes aquelas questões das leis morais que ele incluiu no Livro dos Espíritos. Ou seja, em As Leis Morais do Livro dos Espíritos, ele fala, na verdade, dos ensinos de Jesus, mas no sentido assim mais genérico, filosófico, sem detalhamentos. No Evangelho segundo o Espiritismo, ele já anuncia na sua apresentação que ele iria centralizar a sua atenção, o seu objetivo, nos ensinos morais de Jesus, deixando de lado querelas, dúvidas que muitas vezes pontuaram ao longo da nossa civilização sobre questões históricas, tradições, etc. Na verdade, a essência do ensino moral de Jesus, que foi aquilo que sobreviveu ao longo dos séculos. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vemos que Allan Kardec analisa versículos dos vários evangelistas, do Novo Testamento, fazendo considerações sobre as atividades, as ações de Jesus, o seu contato com o povo em geral, as curas que ele fazia, os ensinos, as visitas, a atenção que ele dispensava a todos eles, a constituição de um grupo, ou como nós diríamos hoje, de uma equipe, onde ele selecionou homens que foram chamados de discípulos. Então, onde Jesus comparecia, estava lá um grupo de pessoas o acompanhando. Mas é interessante que Jesus, com toda essa exemplificação, tratado o Evangelho segundo o Espiritismo, incluindo as suas parábolas e todas essas atividades, ele deu outros exemplos marcantes que também Allan Kardec analisa nas suas várias obras, inclusive em A Gênese, os chamados milagres praticados por Jesus. Ou seja, utilizando do conhecimento, do manejo que ele tinha dos elementos ou das leis da natureza, ele conseguia fazer algo, realizar algumas atividades que aos olhos do mundo foram considerados milagres. Para nós espíritas não há milagre, que milagre seria a derrogação das leis da natureza. Ele apenas estava utilizando de leis da natureza que nós desconhecíamos à época e estamos começando a compreender agora. Ou seja, é a questão
da diversidade das situações da chamada matéria, né? O que é o mundo incorpóreo, o que é o mundo corpóreo. Então, todas essas situações e as relações entre a humanidade desencarnada e a humanidade encarnada, Jesus dominava. E, aliás, essa foi a base de seus ensinamentos, porque sem o conhecimento da imortalidade da alma, sem a base da certeza da imortalidade da alma, haveria muita dificuldade para nós compreendermos a razão, a pertinência de se colocar em prática os seus ensinos, no mundo cheio de contrastes e de, às vezes, em determinadas épocas, de crueldades. Agora, Jesus deu a demonstração eloquente da imortalidade da alma em vários momentos, a começar do instante em que ele subiu ao Monte Tabor. E alguns de seus discípulos assistiram toda aquela cena. Ele se viu envolto em luz, é o fenômeno que nós chamamos de transfiguração. Por ser um espírito puro e perfeito, havia luz apenas em torno dele. Mas, ao mesmo tempo, ele dialogou com dois homens mortos que apareceram ao lado dele. De um lado, Elias, e do outro lado, Moisés. Então, Jesus dialogou com dois homens mortos. Então, ele estava dando a certeza de que a morte não existe. Ele estava dando a certeza de que ele estava dialogando com duas entidades espirituais muito valorizadas, né, por toda a história bíblica. E, ao mesmo tempo, surgiu um fenômeno de voz direta, uma nuvem, né? E dessa nuvem surgiu uma voz e que dava a identidade de Jesus. Então, tudo isso acontece nos registros do Novo Testamento. Após a crucificação, quando os seus discípulos ficaram desesperados, assustados com a morte daquele que eles imaginavam que nunca seria preso e que, se fosse preso, não seria condenado e nem executado, ele apareceu. Ou seja, é aquilo que as religiões chamam de ressurreição no terceiro dia, mas ele apareceu 11 vezes no período de 40 dias. Então ele deu a demonstração eloquente, a certeza de que ele continuava vivo, apesar da morte do seu corpo no processo da crucificação. E aí robusteceu-se o ensino de Jesus. Foi exatamente a certeza da mortalidade da alma, as suas aparições, o fenômeno de Pentecostes, 50 dias após a Páscoa, é que deram condições de consolidação dos ensinos de Jesus e dando força para a disseminação da mensagem do cristianismo. Então, na visão de nós espíritas, Jesus efetivamente é o Messias, ele é o Cristo, ele é o enviado de Deus que se submeteu a todas as condições aqui materiais do nosso planeta Terra para trazer uma nova mensagem sobre Deus, superando todos os ensinos característicos do Antigo Testamento, do Deus único, voltado a um povo, Senhor de exércitos, Senhor de lares. Jesus trouxe uma outra ideia, não mais aquele Deus julgador do dente por dente, olho por olho. Não, Jesus trouxe a mensagem universal, que Deus é o Criador de todas as coisas, é o Pai de todos, inclusive daqueles que não acreditam em Deus. Deus é, na verdade, a expressão maior, portanto, da paternidade e da misericórdia. Ele não julga. Segundo o Livro dos Espíritos, nós somos julgados pela nossa própria consciência, na medida em que nós vamos ampliando o nosso conhecimento. E aí, Allan Kardec prossegue, depois de analisar essas questões, inclusive no capítulo 1, Não vim destruir a lei, de Evangelho segundo o Espiritismo, ele trata das bem-aventuranças, o momento em que Jesus faz uma proclamação aos homens, trazendo-nos a proposta de uma nova ordem social,
de um novo contexto para a sociedade, para a civilização do futuro, com base no respeito ao próximo como a si mesmo. Ou seja, nós vamos respeitar, colocar em prática as leis de Deus, começando por respeitar o nosso próximo. E aí Jesus também, ele nos deu exemplos e fez afirmações marcantes e que Allan Kardec trata no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o Cristo Consolador. E aí ele cita João, que naqueles últimos dias que Jesus estava se preparando para a sua partida, ele dialogava com seus discípulos e os orientava, prevenindo-os, né? E ele disse: eu partirei, mas não vos deixarei órfãos. No momento oportuno vos enviarei o Consolador, que restabelecerá a verdade e vos ensinará mais alguma coisa. Allan Kardec, nesse capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele identifica o Espiritismo como o Consolador prometido por Jesus. E esse Consolador prometido por Jesus, ele vem restabelecer a verdade. Qual a verdade? A mensagem original de Jesus, que é fundamentada na ideia do amor ao próximo, da simplicidade, ou seja, é a prática da fraternidade e da solidariedade. E vos ensinará mais alguma coisa. O Espiritismo vem aprofundar e detalhar aquelas questões de ordem espiritual que Jesus já anunciava e exemplificava, mas as pessoas tinham dificuldades para entender. Então é muito importante que nós olhemos o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo e nós vamos realmente entender quem é Jesus, o Cristo na visão do Espiritismo. É importante que tenhamos essas ideias para considerarmos a profundidade do Espiritismo, para que a gente possa compreender a essência do ensino moral de Jesus. Ou seja, nós precisamos então lembrar que lá no Livro dos Espíritos as leis morais já estavam sendo colocadas como um dos princípios do Espiritismo. Depois Allan Kardec, ele vem no seu trabalho continuado em O Evangelho segundo o Espiritismo, detalhar a história de vida de Jesus entre nós, as suas parábolas, os seus exemplos, para que isso seja realmente absorvido por parte dos seguidores, dos interessados no Espiritismo. O Espiritismo, portanto, ele é cristão, ele adota a mensagem de Jesus. E é muito importante quando nós verificamos essa visão mais ampla, né, que nós começamos a ter sobre Jesus o Cristo, Jesus o Messias, é quando nós verificamos que na laboriosa tarefa psicográfica de Francisco Cândido Xavier, quantos livros por espíritos variados fazem, na verdade, apreciações e detalhamentos sobre a vida e os ensinos de Jesus. Se Emmanuel, nos romances históricos, mostra instantes, né, da vida de Jesus, como também dos primeiros seguidores de Jesus, ali nós encontramos uma evocação dos primeiros tempos do cristianismo primitivo. Mas é Emmanuel que também comenta em 9 livros versículos de um Novo Testamento, ou seja, cerca de 1.300 capítulos, né, a partir da chamada série Fonte Viva, e aí nós começamos a compreender melhor os ditos, as práticas de Jesus à luz do Espiritismo. E também é pela psicografia de Chico Xavier que nós encontramos uma grande homenagem que Emmanuel fez
ao centenário de O Livro dos Espíritos. Quando ele lançou Religião dos Espíritos, o centenário do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele lança uma obra fazendo comentários explícitos sobre os principais itens do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas nós vamos também lembrar que pela pena psicográfica de Chico Xavier, Humberto de Campos nos legou uma obra magistral chamada Boa Nova. E ali, com aquele estilo, né, de Humberto de Campos, ele faz descrições belíssimas sobre as romagens de Jesus entre nós, mas destaca com toda a ênfase a questão do Sermão da Montanha, o que significa para a humanidade esse novo código que Jesus propunha. É um código com base naquilo que hoje nós chamamos de ética e que se consubstancia pelas normas e práticas morais. E é exatamente isso o que nós estamos precisando no mundo de hoje em geral. Sem dúvida nenhuma, nos momentos de dificuldades, nas transições que nós atravessamos, é através do Evangelho de Jesus que nós encontramos, na verdade, um acolhimento de natureza espiritual, o consolo para as ansiedades, os problemas que nós atravessamos no mundo e, ao mesmo tempo, uma orientação para seguirmos em frente. E aí nós vamos lembrar que Jesus nos afirmou: eu sou a porta, anotou João, mas também ele diz: eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai senão por mim. É nessa visão espírita, né, ampliando a abrangência dos ensinos de Jesus, o significado da sua mensagem, é que nós devemos aproveitar mais e percebemos que nós temos, com as luzes, a ótica ampliada trazida pelo Espiritismo, a grande mensagem sobre Jesus, o Cristo. Jesus que veio, na verdade, fazer a grande proposta da lei do amor para a humanidade. Deixamos a vocês a mensagem nossa, a sugestão para que continuemos lendo, estudando e refletindo as obras espíritas.